Então é isso. Meu querido, quero falar nessa noite com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração com o tema Dedicando um Novo Tempo ao Senhor. Ainda nós estamos no começo do ano e eu queria falar ainda sobre essa reação, sobre o que nós precisamos, as nossas atitudes, o que precisamos fazer. E eu escolhi um texto muito especial aqui e queria compartilhar com você. Tema dedicando um novo tempo ao Senhor, dedicando esse um novo tempo, dedicando a sua vida esse ano ao Senhor, dedicando os teus projetos esse ano. Quantos projetos nós temos, quantos sonhos. Eu enquanto igreja, e cada momento que eu penso, parece que já levanta 2, 3 empecilhos, tanto na nossa vida pessoal. Às vezes você virou o ano lá, falando, não, esse ano eu vou fazer isso, mas já surgiram algumas situações que você já desanimou. Ou até mesmo a nível profissional, você não, virou o ano falando, não, esse ano vai. Ou a nível familiar, casamento, tantas coisas, mas daí já surge uma palavra, já surge um comentário, já surge uma situação que é para falar assim, o ano virou, você estava achando que ia mudar, mas nada mudou. Mas isso é para, de alguma maneira, nos frustrar, mas eu quero falar assim que, se nós dedicarmos ao Senhor os nossos projetos, consagre ao Senhor tudo que você fizer e os teus planos serão bem-sucedidos. Essa é a palavra de Deus. Consagre, dedique ao Senhor tudo que você fizer, todos os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Então eu queria convidar você a meditar numa palavra, num texto, que é a consagração, é a dedicação de Salomão, de uma das maiores construções, que foi o templo dele, o templo de Salomão, não o que tem ali em São Paulo, mas o verdadeiro lá. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, em 2 Crônicas 7, de 1 a 10, 2 Crônicas 7, de 1 a 10, Salomão, depois de construir algo maravilhoso, que era o desejo do seu pai Davi, construir um templo para a habitação de Deus, para levar a arca, para que Deus pudesse ser adorado, reverenciado, para que as pessoas pudessem vir cultuá-lo e tantas coisas. Deus fala, não vai ser você, porque você está com as mãos cheias de sangue, você matou muita gente, mas o teu propósito era esse, era conquistar. Agora teu filho vai construir a minha casa. E ele constrói algo maravilhoso, uma construção para a época incomparável, de muito luxo. Mas ele faz algumas coisas, e uma delas é, na hora que está pronto, ele ora a Deus. Porque não adianta uma construção, não adianta um casamento, não adianta uma carreira, uma profissão, não adianta um salário, não adianta uma casa bonita, se não tiver a presença de Deus, se não tiver a bênção do Senhor, porque é a bênção do Senhor que enriquece, não é uma casa bonita, não é um salário. Tem muita gente com bom salário e não é feliz, porque não tem a bênção do Senhor. Então Salomão, sabendo disso, além da construção, ele ora, ele busca Deus, e Deus o responde. Deus vem com a sua glória, com a sua manifestação, abençoando aquele projeto. E eu gostaria que esse ano Deus fizesse a mesma coisa com os meus projetos. Quem gostaria que Deus fizesse isso que fez com os nossos projetos, que viesse com a sua glória, com a sua presença e falasse assim, eu vou responder, eu vou ser com vocês, a minha glória vai acompanhar todos os projetos da sua vida. Pensou que bênção? Então vamos ler esse texto, 2 Crônicas 7, de 1 a 10. Olha, eu não coloquei aqui o texto. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia, era tanta presença de Deus, tanta glória, que eles não conseguiram entrar no templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor,
E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo de Israel fizeram a dedicação do templo, oferecendo sacrifícios. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, como os instrumentos musicais, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor, cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas, todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, nem as ofertas de cereal e as porções de gordura. Era tanta oferta, tanta gente ofertando, tanto sacrifício, tanta adoração, que não comportava. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, um culto solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração alegres pelas coisas boas que o Senhor, pelas grandiosas obras que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por todo Israel, o seu povo. Amém? Nós vemos aqui, depois de um templo pronto, depois de um projeto pronto, Salomão tendo algumas atitudes, e Deus respondendo de uma maneira maravilhosa. E eu gostaria que esse ano, os meus projetos, os teus projetos, os projetos dessa igreja, o projeto da tua casa, o projeto da tua família, tudo aquilo que a gente tem, que o Senhor tem para nós, porque eu falei, Deus tem muitas coisas. Deus fala: eu sei bem os planos que tem a vosso respeito, são planos de paz, planos de fazê-los prosperar. Deus tem planos ótimos para nós. Deus tinha esse projeto desse templo, para abençoar esse povo. Mas o que podemos aprender com essa história? Como podemos edificar, dedicar, consagrar esse novo ano ao Senhor e receber algumas coisas, como ir para o final, no final, sair como esse povo, jubilantes, alegres, felizes por olhar como Deus fez, como Deus foi bom com o pastor Marinho, como Deus foi bom com os pastores, como Deus foi bom com essa igreja, como Deus foi bom com todo o seu povo, assim como termina o texto. Primeiro, algumas coisas que nós podemos fazer nesse ano, para que esse ano seja a grande construção da nossa vida. Primeira coisa, levante um altar. Primeira coisa, para tudo que você quiser fazer, todos os projetos, todos os planos, a coisa mais importante é levantar um altar. A gente, desde o começo da história, a Bíblia, a gente vai ver Noé, a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Jacó, Isaac, a gente vai ver todos os homens, Gideão, diante das suas demandas, diante das suas viagens, diante de cada conquista, antes de qualquer coisa, e aqui vai, antes e depois, eles paravam no lugar, eles tinham uma trajetória, eles tinham um caminho. Primeira coisa que eles faziam, eles levantavam o altar. Meu querido, primeira coisa, às vezes a gente tem uma viagem para fazer, e quando eu coloco viagem, eu coloco uma estrada a percorrer, a gente tem um casamento, a gente tem um namoro, a gente tem um estudo, uma pós-graduação, a gente tem um ministério, a gente tem projetos, a gente tem construções para realizar, e a gente foca praticamente em tudo, mas a gente esquece de primeiro levantar um altar, aquele que é o verdadeiro construtor, aquele que é a rocha, aquele que é o abençoador, aquele que
pode ir à frente, abrindo as portas, aquele que pode ir fechando as portas do inimigo, aquele que pode nos conduzir em triunfo, em vitória, porque a coisa mais importante da viagem, não é a viagem, é quem está conosco na viagem. Eu fico assim, todas as vezes, eu lembro eu e a Nilva, às vezes a gente, vamos em tal lugar, a gente não gosta de Bauru, quando eu tenho que ir em Bauru sem a Nilva, para mim é terrível, e vice-versa. Eu lembro uma vez, ela tem sonho, tem vontade de conhecer Campos do Jordão, não sei porque nós nunca fomos ainda, talvez seja porque eu prefiro praia, não gosto de frio, algumas coisas, e ela acaba sempre cedendo para mim, e um dia eu vou levá-la, aqui está o dia vou levar você em Campos do Jordão, viu? Mas teve um dia que ela estava lá em São José dos Campos fazendo um curso, e teve uma oportunidade, um pessoal que estava fazendo curso, que a gente vai lá, vamos estar aqui pertinho, vamos conhecer Campos do Jordão. E ela ligou para mim, o pessoal está indo, eu a incentivei, falei, vai, aí a oportunidade de conhecer. Ela falou assim, não, mas eu queria conhecer com você. Eu sabendo que eu não tenho muita vontade de conhecer, eu falei, não, vai, ó a oportunidade de você conhecer Campos do Jordão, vai, dê uma pilha para ela aí, ela, não, porque o importante não é o lugar, não é a viagem, o importante é quem está com a gente, sabe, e isso é uma verdade. Às vezes a gente foca tanto em projetos, a gente foca tanto naquilo que a gente precisa fazer, que a gente esquece de que o mais importante é quem vai estar conosco. E quando a gente fala sobre altar, a gente está reconhecendo, levantar um altar, nada mais é do que reconhecer a necessidade de alguém superior a nós. É reconhecer que se eu não levantar um altar é reconhecer que eu preciso de um Deus. Altar não é só ao nosso único e verdadeiro Deus, esses pagãos, toda a cultura, eles levantam altares para os seus deuses, e o que eles estão querendo dizer a gente precisa dessa divindade, a gente precisa dessa proteção, a gente precisa desse Deus, e nós que somos o povo do único e verdadeiro Deus, muitas vezes, a gente sai para as empreitadas, a gente sai para os projetos, e a gente esquece de levantar um altar para falar assim, Deus, se a tua mão não for conosco, se o Senhor não for conosco, eu não faço esse projeto, eu não sigo adiante, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Jeová Jiré, o Senhor é aquele que vai prover, o Senhor é aquele que vai me guardar, o Senhor é aquele que vai, o Senhor é a minha bandeira. E o legal é que esses homens que levantavam altares, os homens de Deus, eles davam nome, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor Jeová Rafa é aquele que cura. Eles, mediante as necessidades, e nós constantemente precisamos de altares, levantar altar. Às vezes a gente acha que altar é só aqui, isso é a continuidade, aqui é altar, mas na verdade o altar que Deus quer é aqui. O altar que Deus quer é quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em todos os lugares. O altar que Deus quer da minha vida é o meu coração, é a minha convicção de que Ele é tudo para mim, que Ele é o primeiro, que Ele é o mais importante, que eu preciso dEle, que eu não sou nada sem Ele. Por isso que eu levanto um altar, porque se não for Ele na minha vida, por isso que eu preciso buscar, por isso que altar é lugar de adoração, de morte, de sacrifício, e sacrifícios, aí tinha sacrifício de gratidão, sacrifício de perdão de pecado, sacrifício de todos os tipos, mas o altar simbolizava, eu preciso de um Deus. Você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos? Mais do que a construção em si, mais do que um templo maravilhoso, mais do que ar-condicionado, mais do que um louvor que toque bem, mais do que um pastor que tem umas pregações motivacionais, mais do que uma igreja lotada, se essa igreja não levantar um altar a esse Deus maravilhoso, de nada vai valer, porque a glória vem todas as vezes que as pessoas levantam altares. Você pode ver a história, eu marquei muitos textos aqui, eu quero correr um pouquinho, mas todas as vezes que homens levantavam o altar, Deus vinha e respondia, Deus vinha e se fazia presente, Deus se manifestava com a sua glória.
Deus não tem manifestado na tua vida, você não tem ouvido a sua voz, Ele não tem manifestado a glória dEle na sua casa, na sua vida, na sua casa, na sua família, talvez tenha faltado o altar, porque quando se levanta altar, Ele não falta, porque Ele é um Deus que responde a altares levantados. Segundo, ofereça sacrifício. Eu coloquei levante altar, porque foi uma das primeiras coisas, versículo 1, coloca o versículo 1 desse texto mesmo, por favor. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Holocaustos e sacrifícios eram colocados no altar. Então, uma das coisas principais que Salomão fez no templo foi um altar, levantar um altar. Coloca o versículo 7b, por favor. Versículo 7. Aqui. Aqui nesse final, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos. Salomão construiu um altar. Porém, para que serve altar? Tem muita gente que não levanta altar, porque altar é lugar de se sacrificar. Altar é lugar de deixar a carne. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Então tem muita gente que nem levanta altar, porque sabe que vai ter que sacrificar. E a gente não gosta de sacrificar. A gente não gosta de ter que deixar algumas coisas ali no altar. Então sabe o que a gente faz? A gente continua seguindo os nossos... não, eu vou fazer um templo, vou fazer assim. Você faz tudo. Eu vou casar e vai ser assim. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou batalhar. Tudo do meu jeito. Falta a glória de Deus. Porque você faz tudo do teu jeito, mas você esquece de levantar o altar e de sacrificar. Você esquece de que para Deus manifestar a glória, a presença, o poder, a manifestação do perdão que precisa em todas as coisas, a manifestação, o milagre, as respostas, porque Deus vem com resposta. Tem muita gente que fica, pastor, eu estou orando faz 10 anos e não ouço a resposta. Você está orando, mas você não levantou o altar e nem sacrificou. Deus responde, altares e sacrifícios, a altares levantados e a sacrifícios entregues. Versículo 1, 4 e 5, coloca o versículo 1. Volta no versículo 1 aí. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Qual a diferença de holocaustos e sacrifícios? O holocausto eram animais inteiros. Sacrifício podia ser outros tipos de sacrifício, mas o holocausto era animais inteiros que tinham que ser consumidos com fogo, pelo fogo. Ou seja, isso representa que tinha que ser queimado a cabeça, a mente, a vontade. Tinha que consumir os pés, tem a ver com os nossos passos, nossos caminhos. Tudo tinha que ser queimado, tinha que ser tudo entregue. Mente, vontade, caminho, lugar. Holocausto é você sacrificar tudo que você é diante de Deus. Quando Jesus, pastor, mas isso é Velho Testamento. Quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Altar é lugar de morte, cruz é lugar do quê? De morte. Quando ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, ele está falando, as tuas vontades precisam ser colocadas no altar. Tua cabeça, tua mente, teus pensamentos, o teu pé, tudo aquilo precisa ser colocado, hoje não mais no altar, hoje na cruz. No altar é lugar de morte, cruz é lugar de morte. Independente do que seja, você tem que se colocar diante do altar de Deus e oferecer aquilo que Paulo fala aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês se ofereçam como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Agora não precisa morrer mais. O que precisa morrer? É a minha vontade, os meus desejos, a minha natureza pecaminosa. Tudo isso eu coloco no altar. Pastor,
Mas por isso que eu não sacrifico, porque eu queria que Deus abençoasse aquele namoro que eu quero. Poxa, mas isso não é o que Deus quer. Então por isso que eu não sacrifico. Então você pode continuar com esse namoro, só não queira viver e experimentar a glória de Deus nesse relacionamento. Lá na frente, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, a hora que você perceber, mais cedo ou mais tarde, se você quiser experimentar e ver a glória de Deus, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Nós, igreja, povo de Deus, não vamos experimentar a vida de Deus se não morrermos com Cristo na cruz. Vamos experimentar o poder da sua ressurreição, é isso que Paulo fala. Eu experimento, quero participar dos seus sofrimentos, quero participar da sua morte, para que eu também experimente o poder da sua ressurreição. Nós precisamos, na glória, o poder, a manifestação, quando Deus vem, eu não vou chegar quando Deus vem, mas o texto, um dos mais lidos para avivamento: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, virei, sararei a sua terra, perdoarei seus maus caminhos, vou fazer, é resposta a essa oração. Às vezes a gente, eu vou ir lá, vamos lá orar, ficar se humilhando, vamos fazendo. Poxa, mas isso daí é uma consequência do altar construído, do sacrifício colocado, da nossa vida entregue, para depois sim, Deus vem com a sua glória, manifesta e fala: agora eu estou aqui, e se vocês passarem por problemas, se vier uma praga, se vocês estiverem em qualquer situação, mas se vocês clamarem a mim, eu vou ouvir um povo que se sacrifica, um povo que levanta altar, eu vou manifestar a minha glória, a minha graça. Você quer em 2022 ter uma reação? Reaja levantando altar, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Terceiro, assuma a sua posição. Olha só, versículo 6. Versículo 6. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor, cantando o seu... Aqui, diante da glória, diante da resposta de Deus, não fica... Cada um começa a assumir a sua posição. Os sacerdotes assumem a posição. Eu preciso fazer, eu preciso tocar trombeta, avisar, alertar, eu preciso começar a pregar, eu preciso começar a edificar o povo. Os levitas, a nossa posição é no altar, eu vou começar a pegar os instrumentos, eu vou começar a tocar. A posição do marido, eu preciso me tornar um sacerdote, voltar a ser um sacerdote, ligar a minha família a Deus, ligar Deus à minha família. Eu preciso começar a ser exemplo de homem, de pai, de marido, de esposo. Eu preciso assumir a minha posição lá no trabalho, preciso voltar a ser um exemplo, eu preciso voltar a assumir a minha posição na sociedade, eu preciso voltar a assumir a minha posição como filho de Deus, eu preciso voltar a assumir a minha posição como luz dessa geração, eu preciso voltar a assumir a minha posição como sal da terra, para que a glória de Deus venha, para que a gente perceba que o Senhor está conosco nos projetos desse ano, para que eu perceba que a glória de Deus está respondendo a tudo aquilo que eu faço. Eu preciso levantar altar, eu preciso sacrificar, mas eu preciso assumir a posição também. Não adianta lá só orar, não adianta só, eu estou fazendo, deixei de fazer aquilo, mas você começou a fazer o que é certo agora? Não basta só deixar de fazer o que é errado, tem que começar a fazer o que é certo, porque a palavra de Deus fala: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Aquele que não faz o que sabe, tem muita gente, pastor, a gente conversa, eu sei que eu devia fazer isso, mas eu não consigo, está pecando. Qual o texto que fala isso? É Tiago, né? Tiago, não sei, vê aí onde que está, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É Tiago alguma coisa, se eu não me engano. Para você achar que o pastor não está falando, o pastor está pegando muito. Tiago 4,17, portanto, pensem nisso.
Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não foi o pastor que falou. A palavra de Deus fala isso daí. Então muitas vezes, meus queridos, nós estamos ali, eu sei que eu precisava evangelizar, eu sei que eu precisava assumir minha posição de cristão aqui no meu trabalho, eu sei que eu precisava assumir, eu sei que eu precisava ser submissa como esposa, eu sei que eu precisava ser como marido também um homem que conduzisse a minha esposa, que ensinasse os meus filhos, eu sei que eu precisaria fazer tantas coisas, eu sei que no trabalho eu precisaria respeitar o meu chefe, eu sei que eu precisaria honrar os meus líderes, eu sei que eu precisaria responder a tudo que Deus fala, porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu precisaria ter um pouquinho mais de paciência, eu sei que eu precisaria ser menos nervoso, eu sei que eu precisaria ler a Bíblia, eu sei que eu precisaria orar mais, eu sei que eu precisaria levantar altares. Mas é muita coisa, eu não tenho tempo, sabe, minha vida é muito corrida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, na hora que eu vejo já passou, não consigo orar. Eu tenho que cuidar de casa, tenho que arrumar a casa, tenho que lavar a louça, tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos filhos, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer tanta coisa. E o que é importante, a gente vai deixando de lado. Meus queridos, nós estamos vivendo numa época onde as pessoas não estão pensando em Deus, em eternidade, em oração, em manter um espírito saudável. As pessoas estão preocupadas e precisam se preocupar em manter um corpo saudável. Isso é também, a palavra de Deus fala para a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas tem gente que cuida do corpo, mas não cuida da alma. E eu quero dizer que do espírito é o que menos as pessoas... Falar sobre eternidade, quem pensa em eternidade? E a eternidade é a coisa mais importante para o ser humano. Porque a vida está passando cada vez mais rápida. Já estamos, o ano passou, já estamos dia 10, que dia que é hoje? 9, dia 9 hoje. Parece que foi ontem que virou o ano. A hora que você piscar já vai estar em março. A hora que você piscar mais uma vez já vai estar em novembro. É assim, e vai passando daqui um tempo, você vai ter que... E aí, para onde você vai? Qual é a eternidade? Não teve... pastor, eu não tive tempo, a vida foi muito corrida, não orei, não busquei a Deus, não coloquei Deus em primeiro lugar. Eu sabia que a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu tive que correr tanto para ganhar dinheiro, eu tive que correr tanto para cuidar da minha família, minha casa. Isso tudo você tem que fazer. Mas a primeira coisa que você precisa cuidar é da tua alma, porque é ela que vai ficar. Teu carro não vai, depois que você morrer, teu carro mais vai ficar para teus filhos, para brigar, quem vai ficar com ele a casa, assim, depois que... E agora, a tua eternidade é algo tão sério, mas ninguém para pensar, o que você vai viver, como você vai viver. Não vamos para a eternidade, vamos para cá. Como que está a saúde da tua família? Tá um caos, pastor. Mas você tem se posicionado como uma mulher de Deus, como uma mulher de Provérbios 31? Você tem se posicionado como um homem de Deus? Você tem sido fiel a Deus? Não. Então, se você não é fiel a Deus, você não vai ser fiel à tua esposa, você não vai ser fiel ao teu marido, você não vai ser fiel... Quando eu falo, não é só a respeito de traição, não. Não é fiel no pouco. E daí começa em tantas coisas. Quero passar um vídeo para vocês. Esse pastor está falando sobre prioridades. Eu queria ter arrumado os apetrechos dele para fazer aqui. Não consegui, não é a mesma mensagem. Se vocês quiserem depois ouvir essa mensagem, é o pastor Paulo Mazzoni, que eu admiro muito, quero trazer numa conferência aqui, se Deus quiser, é da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, é um pastor muito abençoado, ele está falando sobre prioridade para esse ano, e ele faz ali mostra algo, com umas pedrinhas, como sendo as coisas que tem tomado tempo nosso, e as pedras maiores como sendo as coisas mais importantes da nossa vida, que é Deus, que é a cuidar do reino, e isso tem ficado em segundo plano, e a hora que a gente vai colocar, não cabe, não dá, não tem tempo, não fica de fora da nossa vida, e daí depois, só que o problema é que a conta chega, e a gente vê que está tudo muito complicado, mas é porque a gente inverteu prioridades. Coloca aí, depois eu continuo falando, por favor.
Pense comigo agora. E se o antídoto, se a solução para o nosso excesso de ocupação for outra? Começa de novo e volta a ficar mais alto aí, por favor. Pense comigo agora. E se o antídoto, se a solução para o nosso excesso de ocupação for outra? E se a solução para uma vida que não cabe for outra? E se existir uma outra maneira de nós organizarmos a nossa vida? E se nós pudermos trabalhar de outra maneira? E se você decidir em 2022, pegar primeiro as coisas mais importantes e colocar na sua vida antes de tudo? E se você decidir pegar Deus e colocar antes de qualquer coisa? Nós acabamos de cantar, Senhor, eu só quero a sua presença. A gente canta, mas saindo ali fora as pedrinhas te tomam. E você não passa na presença de Deus muito tempo. E se você colocar sua família, seu casamento, seus amigos, sua célula, as coisas mais importantes, você mesmo, primeiro, o que acontece? E se depois que você colocar tudo que é primeiro, aí sim, deixa a vida vir. Deixa a vida vir. E você vai deixar com que todas as coisas venham. Mas você já colocou o que é importante primeiro. Será que isso é um milagre? Eu fiz alguma mágica aqui? Não. Isso é simples reorganização, mudança de prioridades, abrindo espaço para tudo que nós precisamos. Aqui estão as coisas mais importantes no lugar certo. E por que nós colocamos as pedras grandes primeiro? Todas as outras pedras cabem. Tem espaço para tudo na sua vida, porque acontece uma ação extraordinária. A eternidade, o céu, Deus começa a trabalhar com você. Por favor, não se esqueça, Deus é o Deus do tempo. Quando Ele é colocado na sua vida, Ele organiza o seu tempo, Ele controla o seu tempo, Ele abençoa o seu tempo. Amém. Pense comigo agora. É isso que a gente quer esse ano. Você quer que as coisas comecem a funcionar, assuma sua posição. E se você entender que a sua posição é uma posição de colocar Deus e todas as coisas dEle, do reino dEle em primeiro lugar, seja na tua vida, no teu casamento, na tua família, as demais coisas, elas são acrescentadas. Quando a gente inverte isso, você vê que a conta não fecha. Fica sempre alguma coisa faltando, tendo problema, desordenado, alguma coisa, porque na verdade aquilo que precisava estar em primeiro, não está. E daí você não entende, você fica brigando com uma, com outra, com aquilo, fica tentando arrumar mil coisas, se refugia em tantas coisas, em vícios, em coisas que o mundo aí está procurando. Mas você sabe o segredo é o Senhor Jesus. O segredo é colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, que as demais coisas serão acrescentadas. Por último e quarto, prepare-se para os grandes feitos do Senhor. Termina esse texto, Deus vindo e respondendo, porque é aquilo que eu falo, era uma construção maravilhosa, mas já pensou se eles esquecem de levantar um altar? Já pensou se Abraão não levanta o altar? Já pensou se aquele povo não leva os sacrifícios? E eles não são, então você percebe que 22 mil bois
22 mil ovelhas, e aquele povo, eles são extravagantes em oferecer algo para Deus, porque eles não estão só preocupados com o lugar, porque eles sabem que se a glória de Deus não vier, se a presença de Deus não vier, se a resposta de Deus não vier, porque não é um templo, não é um lugar que pode mudar a vida, não é o lugar, não é a religião, não é a igreja, é a presença de Deus, é a resposta de Deus, é o poder de Deus, é a majestade de Deus, é o sim de Deus, é o não de Deus, é o socorro de Deus, é a bênção de Deus que pode mudar a nossa vida, a nossa história, é a bênção de Deus que pode mudar os projetos de 2022, é a bênção de Deus, é a glória de Deus que pode mudar a situação do Brasil em 2022, enquanto muitos estão procurando em tantos lugares, a questão é Deus, aquilo que pode mudar a tua vida, as tuas inquietações, os teus traumas, tudo aquilo, é Deus, mas para isso, você precisa parar de só se preocupar com o templo, com as coisas, com as construções, com as coisas naturais, e perceber que o que mais você precisa é de Deus, é da glória dEle, é da resposta dEle, é do tocar dEle, é do agir dEle, é da presença dEle, é da fumaça dEle. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a glória, porque você percebe que quando a glória dEle vem no versículo 1, fala que os sacerdotes não conseguiam entrar, por causa da glória que enchia o lugar. Daí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa glória, e quase todos os lugares falavam que a glória do Senhor tinha a ver com uma fumaça, todos os lugares, a glória de Deus se manifestava através de uma fumaça densa. Quem lembra que eu já vi várias vezes fumaça aqui? Faz um tempinho que a gente não vê. Será que tem faltado altar? Será que tem faltado sacrifício? Será que tem faltado algumas dessas coisas? Porque a gente precisa, em 2022, talvez um dia não conseguir ficar aqui dentro, porque a glória do Senhor vai encher esse lugar. A gente precisa voltar a realmente falar, não, porque é a glória dEle que vem com resposta. Se está precisando de uma resposta de oração, talvez a resposta não veio, porque a glória dEle não se manifestou, porque talvez Ele não tem sentido a gente sacrificando, a gente entregando, a gente interagindo, a gente querendo, a gente desejando, a gente se posicionando. Ele percebe os levitas tudo meio, embora esteja na posição, mas fora de posição, interior. Às vezes a gente vê a igreja está cheia, mas está faltando altar, está faltando sacrifício, está faltando entrega de vida, está faltando entrega de vontade, está faltando entrega de conhecimento, de desejo, de paixão. O que a gente precisa para ver a glória de Deus, e juntamente com a sua glória, as suas respostas, os seus milagres, a sua bênção, que nós precisamos, o seu aval para 2022, na nossa igreja, na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos projetos, para que a gente precise do aval dEle, a gente precisa da manifestação dEle, e isso vem com todas essas coisas. Está na hora de nós repensarmos a nossa vida. Eu tenho levantado o altar, eu tenho me preocupado com o altar na minha casa, eu tenho me preocupado com o altar aqui na igreja, ou eu só virei um espectador de cultos online, ou aqui mesmo, eu venho presencial, mas eu só fico analisando o louvor, só fico analisando a mensagem, eu até gosto, mas eu mesmo não entrego, não dou, não falo, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o máximo, eu quero que a minha vida nesse ano seja o próprio sacrifício. Eu não quero matar animais, mas eu quero matar a minha carne, eu quero matar as minhas vontades, eu quero me colocar nesse altar, que foi levantado para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero, porque a coisa que eu mais preciso esse ano é da Tua manifestação, é da Tua glória, é da Tua presença, porque se a Tua presença não for comigo esse ano, eu prefiro descer, falar como Moisés, se o Senhor não for comigo, se a Tua presença, não quero anjo, eu não quero, não, o Senhor vai me abençoar, não, eu quero o Senhor, eu quero a Tua presença. Eu não quero mais cultos, eu quero algo novo.
É o que nós precisamos para ver as coisas mudarem. Às vezes nós não estamos vendo mudar por causa disso, porque nós nos preocupamos só com as coisas naturais, só com paredes, só com coisas que na verdade não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é a glória de Deus. O que mudou a vida de Isaías foi a glória de Deus, não foi um rei. Por mais que o rei era parente, eu já dei essa pregação aqui, o rei Uzias era parente muito provavelmente parente de Isaías. Isaías tinha uma certa posição, o rei Uzias dava uma tranquilidade para Isaías. A morte do rei Uzias não foi tão legal para Isaías, mas foi nesse momento, na falta das coisas palpáveis, que ele entra no templo e se depara com a glória de Deus. E o que muda aquele profeta que ficava ali só falando, esse povo é cheio de pecado, não sei o que, está tudo errado, está tudo ruim, está tudo, não, o que muda ele no profeta, que se torna o maior dos profetas do Velho Testamento, o profeta que começa a enxergar Jesus como nenhum outro profeta, antes de ver Jesus, mas é o que mais descreve Jesus de uma maneira maravilhosa, o capítulo 53, está ali. Sabe o que muda Isaías? Foi ele se deparar com a glória de Deus. Sabe, talvez o que vai mudar você não vai ser as pregações, não vai ser a música, não vai ser a igreja. O que pode mudar você, a tua casa, a tua família, é a glória de Deus. O que pode mudar o teu casamento é a glória de Deus. O que pode mudar a nossa nação é a glória de Deus. Mas a glória de Deus só vem quando nós começarmos a levantar altares, quando nós começarmos a sacrificar tudo que somos, tudo que temos, oferecer a Ele. Quando nós começarmos a nos posicionar e desejar, não, agora eu vou tocar como nunca toquei, porque agora a glória, eu vou tocar por conta porque o céu desceu aqui, eu vou cantar porque eu estou contemplando a grandeza, a majestade de Deus. Eu vou na igreja porque eu não vejo a hora de ver os meus irmãos com o rosto brilhando da presença da glória de Deus. Eu não vejo a hora de ver lá e começar a contemplar a fumaça, contemplar a presença de Deus, começar a me arrepiar, começar a sentir o vento da glória de Deus, o vento impetuoso. Você acha impossível isso? Não, é uma das coisas que eu estou levantando no altar e estou sacrificando, porque eu quero sentir o vento de Deus, eu quero ver a glória de Deus, até o ponto da gente um dia precisar sair daqui, mas não por causa de fumaça de churrasco, como já aconteceu, mas um dia da fumaça da glória, da presença de Deus, até a gente não conseguir ou sair ou não ficar mais em pé, porque é isso que a glória de Deus faz, porque esse texto fala que eles não conseguiam ficar em pé, eles caíram o rosto em terra. Isso é o que a presença de Deus faz, e é isso que nós, é isso que o Brasil, é isso que o povo, é isso que a igreja desse século, é isso que a igreja em 2022 precisa se deparar com a glória de Deus, e que 2022 nós possamos viver e voltar, como coloca o versículo 10 aí, por favor. É o que eu espero, que a gente, a hora que terminar os nossos cultos, a hora que terminar as nossas células, a hora que terminar as nossas reuniões, a hora que terminar as nossas conversas, quer seja no lanchódromo, quer seja numa pizzaria, quer seja numa casa qualquer, onde estiver 2 ou 3 brincando, mas no momento ali a gente vai começar a lembrar que nós somos um povo diferenciado, nós temos um Deus, e a gente vai começar a orar, a gente vai falar assim, puxa, está gostoso, mas vamos para um outro nível, vamos começar a sentir a glória de Deus, vamos começar a orar, vamos fazer, e daí a gente vai fazer assim, a gente vai sair, a gente vai voltar para as nossas casas, e todos se foram jubilosos, regozijantes, de coração alegres pelas coisas boas que o Senhor fez por nós, por todo o seu povo. Isso é o que eu quero ver e viver e vivenciar em 2022, como igreja, como povo de Deus, e é isso que eu profetizo para você, para a tua casa, para a tua família, para essa igreja e para os projetos que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele? Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a cantar.